Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a essa terceira aula do nosso curso de Dinâmica. Caso você ainda não tenha assistido às outras aulas, o link está na descrição. Confere lá e depois volta aqui para esse vídeo. Pessoal, não deixem de ler a descrição. Lá eu deixo alguns links encaminhando vocês para questões de vestibulares comentadas passo a passo aqui mesmo no canal, envolvendo o conteúdo da aula. Assim, na hora que acaba a teoria, você já pode aplicar e ficar fera nesse conteúdo. Massa, né? Então se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e vamos que vamos para a nossa aula. Primeira lei de Newton, galera. Olha que fácil. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, MRU, se a força resultante que atua nele for nula. O que isso quer dizer? Cara, em outras palavras, se você tem um corpo e esse corpo está parado e não há chances de ter alguma força resultante sobre ele, você pode ficar olhando para ele até morrer, que ele ficará sempre em repouso. Mesma coisa para um corpo em movimento retilíneo uniforme. Se a força resultante sobre ele sempre for zero, você pode observar esse corpo até o fim dos tempos, e ele continuará em movimento retilíneo uniforme. Bem fácil, né, pessoal? Aqui já temos, portanto, mais dois novos conceitos: equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O primeiro é o caso de um corpo em repouso. Já o equilíbrio dinâmico diz respeito a um corpo que está em movimento retilíneo uniforme. Perceba que pode haver forças atuando no corpo. O importante é que a soma dessas forças, ou seja, a resultante, seja zero. Vem comigo. Olha para esse caso. Vamos imaginar que tenha essas forças atuando no corpo. Só que elas têm o mesmo módulo e podemos simplificá-las aos pares. Veja bem, essa com essa e essa com essa. Há de fato forças atuando sobre o corpo. No entanto, a resultante é igual a zero. Beleza, galera? Daqui chegamos à seguinte conclusão. Presta bastante atenção, porque essa conclusão é basicamente o nosso foco dentro da dinâmica. Veja bem, força é um agente que provoca num corpo variação de velocidade e, portanto, aceleração. Vale lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. E esse ponto é muito comum que seja desconsiderado na hora do estudo, mas olha o tanto que faz sentido. Dois vetores são iguais se e somente se têm mesmo módulo, direção e sentido. Se você tem dúvidas sobre isso, lá na primeira aula desse curso eu falo um pouco mais a respeito. Vou deixar o card aqui para que você tenha acesso. Vamos para um exemplo. Vai ficar mais claro qual é o ponto que eu quero que vocês entendam. No MCU, movimento circular uniforme, o módulo da velocidade não muda, mas sua direção e sentido, sim. Aqui, a gente fala que a velocidade vetorial do corpo mudou ao longo do tempo, ou seja, se a velocidade mudou, tem aceleração. E para ter aceleração, a força resultante é diferente de zero. Olha essa ilustração. Imagina que tenhamos então um corpo num movimento circular uniforme. E ele está preso nessa trajetória circular uniforme por um fio que está amarrado no centro dessa trajetória. Se a gente corta esse fio no momento que o corpo está nesse ponto aqui, nesse instante, o corpo tenderia a permanecer no movimento retilíneo uniforme sobre essa reta, porque a velocidade dele está sobre essa reta. Se cortássemos nesse ponto aqui, tenderia a permanecer no movimento retilíneo uniforme devido à sua velocidade nesse ponto. Mesma coisa se cortássemos aqui ou se cortássemos aqui. Só que ele permanece nessa trajetória circular, pois tem uma força centrípeta que, por sua vez, gera uma aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, galera, é ela que faz com que a direção e o sentido da velocidade mudem com o passar do tempo. O que a gente percebe, então, com isso? Para um corpo ganhar ou perder velocidade, ou fazer com que seu movimento não seja retilíneo, a força resultante tem que ser diferente de zero. Então, galera, quando um corpo faz uma curva, você já pode ter certeza que para fazer essa curva, mesmo que ela não siga uma trajetória circular, esse corpo está sujeito a uma força resultante diferente de zero. Vamos a alguns exemplos do dia a dia. Quando você observa um ônibus que está em velocidade constante, no momento em que ele para, você vê que a pessoa lá dentro tende a continuar o movimento retilíneo uniforme. Por isso vai para frente.
Olha só, o ônibus estava numa velocidade constante, a pessoa estava aqui inicialmente. No momento em que ele para, essa pessoa ela tende a continuar o movimento retilíneo uniforme. Muita atenção, galera! Eu falei que por inércia ela tende a ficar no movimento retilíneo uniforme. Hora nenhuma eu disse que ela foi jogada. Muitas questões de vestibulares colocam essa pegadinha. Você, observador, vendo essa cena fora do ônibus, vendo esse ônibus parando e uma pessoa lá dentro, você explica ela ir para frente devido à tendência desse corpo, por inércia, permanecer no movimento retilíneo uniforme e não ao fato dela ter sido jogada. Por isso, destacando, a pessoa não é jogada, tende por inércia a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mesma coisa para a batida de um carro. Por que usar o cinto de segurança? Quando acontece uma colisão, se o carro estava no movimento retilíneo uniforme, você, motorista, também está nesse movimento retilíneo uniforme. Você, motorista, no momento da colisão, tende a permanecer nesse movimento, por inércia. Por isso o uso do cinto, para que o corpo fique no carro. Agora, olha o exemplo 2. Você está observando um carro, está aqui o nosso carro, uma vista superior desse carro, fazendo uma curva. Imagina a situação que eu coloquei aqui. O carro estava nesse movimento retilíneo. Ao entrar na curva, a pessoa que estava aqui, por inércia, ela tende a permanecer no movimento retilíneo uniforme, seguindo então essa trajetória. Por isso que ao terminar a curva, ela fica toda amassada desse lado do carro. Fez sentido? De novo, pessoal, eu falei que por inércia ela tende a ficar no movimento retilíneo uniforme, que o carro estava antes da curva, e não que foi jogada. Falar isso está errado. Agora, pense o seguinte, se você... Essa pessoa vermelha aqui, galera. Se você está dentro do ônibus, sentado, e aí ele faz uma curva, você vê uma pessoa na sua frente que estava distraída, em pé, mexendo no celular, algo assim, sendo jogada. E aí você comete o erro de tentar aplicar as leis de Newton sobre essa pessoa azul. Mais especificamente, a segunda lei, força igual a massa vezes aceleração, que veremos na próxima aula. E chega à conclusão de que tem uma força atuando sobre ela. O seu erro está no emprego da primeira lei de Newton. Mas por quê, né? Vem comigo. As leis de Newton só valem para referenciais inerciais. Olha só, o que são? Bom, são referenciais que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quando você está dentro do ônibus e ele faz uma curva, o ônibus não está mais na trajetória retilínea. Portanto, ele está sujeito a uma resultante. E por isso vai ter aceleração. Então você dentro do ônibus não é mais um referencial inercial. É o que a gente chama de referencial não inercial. As leis de Newton não valem mais para você. Esse fenômeno que você está vendo, uma pessoa que parece que foi jogada, a gente explica pela força inercial ou centrífuga, que é uma força fictícia, galera. Só existe num referencial não inercial. Esse conceito só é estudado no ensino superior para quem quer um curso voltado para engenharia ou física. Beleza, pessoal? Ou para você que busca uma aprovação no vestibular um pouco mais focado em exatas, ITA, IME e assim por diante. Por isso que a gente vai focar em referenciais inerciais. Aqui valem as leis de Newton. Em nosso caso, veja bem, esse doidão aqui de fora, que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, observando essa cena, o ônibus fazendo uma curva. Para ele, o cara de azul tende, por inércia, a permanecer no movimento retilíneo uniforme que o ônibus estava fazendo antes da curva. Deu para entender, galera? Olha só retomando então, vamos revisar de novo. Veja bem, se você está dentro do ônibus e vê esse ônibus entrando na curva, uma pessoa que estava lá dentro também, em pé, distraída, parece que você vê essa pessoa sendo jogada. O que ocorre não é isso. E aí você tenta explicar esse fenômeno aplicando as leis de Newton a esse corpo azul. Por que isso dá errado, galera? Porque você dentro do ônibus fazendo uma curva não representa mais um referencial inercial. Se o ônibus está fazendo uma curva, você está acelerado, você está sujeito a uma aceleração. Portanto, representa um referencial não inercial. No referencial não inercial surge uma força fictícia, que a gente chama de força inercial ou centrífuga. Beleza, pessoal? Por isso que a gente sempre utiliza um referencial inercial. Um referencial que esteja ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, observando a cena por fora. Ele observa esse ônibus fazendo a curva e vê essa pessoa azul tendendo a permanecer no movimento retilíneo uniforme, que o ônibus estava fazendo antes da curva. Tranquilo então, galera? Bem fácil, né? É uma questão
de conceito que faz uma diferença imensa na hora de resolver exercícios. Se você gostou da aula, já deixa o like e compartilha com seus amigos. Se ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu ficarei muito feliz em responder. Por hoje é isso e tchau!